Boa noite, queridos alunos. A paz. Deus esteja com você nesse tempo, onde estaremos recordando um pouquinho das nossas aulas, como eu falei. E a última aula nós recordamos, desde o primeiro momento da matéria, até Abraão, chamada de Abraão. E nós caminhamos cerca de 2000 anos, né? Todo o livro de Gênesis aí. E aí, com a chamada de Abraão, nós falamos na última aula, o motivo da sua chamada, como ele largou o lugar onde ele estava, que era Ur dos Caldeus, uma cidade extremamente adiantada, e ele tinha recursos, ele tinha relacionamentos diretamente com o rei Hammurabi, conforme foi encontrado através da arqueologia, documentos que relatavam um contrato assinado entre Abraão e o rei Hammurabi, que era o rei daquela cidade. Então, com tudo isso, a gente conclui que Abraão era uma pessoa influente, era uma pessoa importante, era uma pessoa que tinha bens e tinha muita coisa ali para deixar de lado, abandonar tudo aquilo em prol de uma chamada para ir para uma terra desconhecida e dali Deus faria dele uma grande nação. Então não foi um motivo de impulso ou um motivo simplesmente conveniente a ele, não, ele obedeceu a uma chamada. E esta chamada Deus ia formar deste homem, Abraão, da sua descendência, uma grande nação que seria o povo de Israel, pelo qual o povo de Israel viria da descendência de Judá, o Messias prometido, cumprindo aquele plano de redenção lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e Deus prometeu que mandaria o seu filho amado, nascido de mulher, para pisar a cabeça da serpente, e ele resgataria, de fato, a comunhão entre o homem e Deus. É claro que todo esse período até Jesus, nós vamos ter a lei, daqui a pouco vamos falar de Moisés, a lei, e isso tudo era para apontar, né, que o homem era pecador e que, de fato, não tinha como, né, a lei somente revelou que o homem era pecador, não tinha como cumprir toda a lei. Jesus veio e cumpriu toda a lei. E através de Jesus para cá, então, nós vamos ter uma nova aliança que nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. Então, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e foi para um lugar distante que ele não conhecia, mas em obediência à chamada de Deus, para que ele largasse tudo. Sabemos os compromissos que ele teve, a aliança que Deus fez com Abraão, o lado humano, o lado divino, e tanto o lado de Deus ele cumpriu, quanto o lado humano, que era aquilo que Abraão tinha que cumprir, ele também cumpriu. E aí nós vamos ver que Abraão foi peregrino na terra de Canaã. Claro que somente a sua quarta geração é que vai tomar posse da terra de Canaã, lá com Josué. Depois, com a morte de Moisés, Deus levanta Josué. Mas tanto Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos, peregrinaram por aquela terra. E claro que Abraão depois teve, primeiramente, um filho com a escrava Agar, que foi o Ismael, e depois esse é o pai dos árabes, mas isso não era plano de Deus, eles deram uma mãozinha, porque já fazia muito tempo da promessa. Isaac só nasceu depois de 25 anos daquela promessa que Deus havia feito com Abraão. E depois nasce Isaac, e nós vamos ver de Isaac, nós vamos ter lá Jacó, depois mudado o nome para Israel, e tem Esaú, que é o pai dos Edomitas. E Jacó, agora mudado o nome para Israel, nós vamos ter os 12 filhos de Jacó, dos 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Lembrando bem que José, fazendo parte, né, de um dos filhos, sendo um dos filhos de Israel, de Jacó, mudado o nome para Israel, ele era invejado pelos seus irmãos e acabaram vendendo José para uma caravana dos ismaelitas que ia para o Egito. E lá ele foi para o Egito vendido, desprezado pelos seus irmãos. Você pode imaginar um jovem, um adolescente de cerca de 17 anos, sendo vendido, sendo desprezado pelos seus irmãos, ou melhor, não sendo aceito. Às vezes a gente fica todo preocupado porque as pessoas não nos entendem, às vezes a gente não é compreendido no meio que a gente está, às vezes mesmo lá no teu trabalho, porque sabem que você é um servo fiel ao Senhor Deus, eles começam a boicotar você, mesmo nas nossas famílias. Muitas vezes, quando
uma pessoa se converte na família, toda a família se isola você ou deixa você de escanteio, ou muitos até deserdam porque não admitem trocar de religião. Então, isso acontece nos nossos dias. Agora, você pode imaginar todos os irmãos se rebelando contra um jovem e vendendo ainda, lucrando em cima dele. E ele é vendido, então vai para o Egito, e lá ele vai trabalhar na casa de Potifar, e a Bíblia fala que tudo que ele coloca as mãos, Deus faz com que prospere, porque ele era um jovem fiel a Deus. Posso imaginar que toda aquela tristeza, aquela mágoa que ele tinha com seus irmãos, Deus estava com ele, e a gente não vê ele se lamentando, ele murmurando, ele deixando aquela raiva, aquela ira, aquele rancor se aflorar, mas pelo contrário, tudo que ele faz, onde coloca as mãos, prospera. E é um bom exemplo que nós devemos copiar. Se nós temos algo para fazer, a Bíblia fala, tudo que tiver as mãos, faça-o como se fosse ao Senhor. Lá no teu trabalho, lá na igreja, no ministério que Deus confiou nas tuas mãos, faça o seu melhor. Ah, mas ninguém está vendo, ninguém está reconhecendo. Puxa vida, eu tenho sofrido com perseguições, com situações, com incompreensões, mas faça como se fosse para o Senhor. Lá no teu trabalho, lá também no ministério que Deus confiou nas suas mãos. E Deus vai prosperar. E não demora muito, sabemos que o inimigo, quando você faz a obra do Senhor, quando você procura ser fiel, o inimigo ele não fica quieto, ele não fica de braços cruzados, logo ele vai achar algo para tentar te prejudicar, mas o inimigo se levanta para cair mesmo, e ele cai. E não demora muito, o que acontece? A esposa de Potifar, se engraçou com José, queria manter uma relação com José, José se esquivou várias vezes, até que um dia, ela se oferecendo para José, José larga a sua capa e ele teve que sair naquela situação constrangedora, e mesmo assim ainda ela acusa que ele tivesse abusado ou com intenção de abusar dela. E com isso, com esta mentira, com esta calúnia, José é jogado lá no cárcere. Você pode imaginar, desprezado pela família, por todos os seus irmãos, e agora uma calúnia mentirosa com relação à sua moral. Você pode imaginar, se fosse você, estão falando da sua moral, sabendo que você é uma pessoa íntegra e que Deus realmente tem te abençoado porque você é um servo íntegro. E agora, pela mentira, ele é jogado lá no cárcere. E no cárcere, a Bíblia fala também que logo o carcereiro mor colocou ele como responsável ali pelos outros prisioneiros. Eu posso imaginar que ele tinha algum cargo ali também de coordenar aquele cárcere. Por quê? Porque o carcereiro mor viu nele alguém sério, alguém responsável, que ele era uma pessoa confiável. E lá na prisão, lá no cárcere, ele interpreta sonhos. O sonho do padeiro mor e o sonho do copeiro mor, que os dois tinham sido também encarcerados, e ele fala que daqui 3 dias o padeiro mor seria enforcado, e daqui 3 dias o copeiro seria restituído no cargo junto a Faraó. E de fato isso acontece. E quando isso acontece, o copeiro está sendo reconduzido ao seu cargo, ele fala para o copeiro, olha, quando você for reconstituído para o seu cargo, lembre-se de mim, porque eu estou aqui injustamente. Eu fui acusado de uma mentira, de uma calúnia que foi levantada contra mim, e isto não é verdade. Então lembre-se de mim. Que coisa interessante, né? Quando a pessoa ela é beneficiada, ela, não, pode deixar que pode contar comigo. Quando ela foi colocada novamente no seu cargo, o copeiro mor, ele não se lembrou de José, não mencionou de José, não mencionou que foi um sonho que havia sido interpretado e de fato aconteceu, que ele foi restaurado no seu cargo. Mas quando o faraó teve um sonho, que nós conhecemos bem, o sonho das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas formosas e as 7 espigas minhadas, que representavam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Quando ele teve, ninguém no seu reino pôde interpretar este sonho. O que acontece? Aí o copeiro lembrou-se, lá não sabemos quanto tempo passou, mas já havia se passado muito tempo, lembrou-se de José. E aí ele, penso eu aqui, eu que estou conjecturando, eu conheço alguém que pode dar interpretação para o senhor faraó.
e aí ele lembrou-se de José. Aí fizeram com que José comparecesse na presença de Faraó, e ele contou o sonho e também a sua interpretação, e também deu as instruções que o Faraó teria que tomar nesses 7 anos de fartura, ou seja, armazenar, guardar, fazer com que todo aquele alimento que seria, melhor dizendo, produzido em alta escala, fosse armazenado para que na época da escassez, ou seja, os 7 anos de fome, o Egito teria o alimento para suprir a necessidade daquela nação. E assim, o próprio Faraó falou: quem poderia ser uma pessoa tão sábia quanto você? E colocou ele agora como responsável. Abaixo do Faraó estava José. Então você pode imaginar, cerca aí de 17 anos, 13 anos, melhor dizendo, 13 anos se passaram. Ele tinha 17 anos quando ele praticamente foi vendido pelos seus irmãos. 13 anos se passaram e agora ele é restaurado, né? Deus honrou a fidelidade. Olha como Deus, ele não se esquece das coisas, como ele registra todas as coisas, como ele honra a quem o honra, como José o honrou, tanto na fidelidade com Potifar, que era o seu patrão, não adulterando com a sua esposa, e por causa disso ele pagou um alto preço por ser encarcerado por uma mentira, uma calúnia, mas Deus o honrou, Deus estava olhando, Deus estava ali sabendo que deste jovem nós vamos dar a oportunidade do meu povo, que é as 12 tribos, né? Jacó, mudado o nome para Israel, vai ser enviado para o Egito, porque vai haver aquele período de fome, e lá ele vai poder abrigar. Então José foi na frente, não porque ele planejou, mas porque Deus já havia traçado, e porque Deus escolheu alguém de integridade, alguém que realmente confiava e obedecia, e Deus então vai dar sequência no seu plano de redenção, mandando mais tarde o seu Filho amado, Cristo Jesus. Então, Faraó coloca José como responsável por toda a administração do Egito. Você pode imaginar quanto que produziu o Egito nesses 7 anos? Anos de fartura, anos abençoados. E nós temos registros aí até recentes, coisas de poucos anos atrás, encontraram lá no Egito ainda trigo armazenado em silos, né, subterrâneo, que dataram de cerca mesmo dessa época do Egito ainda, e estava em perfeita condição de consumo. Olha a estrutura que eles tinham para armazenar e que qualidade de produção houve nesse período de fartura, porque Deus estava revelando que seria um período de fartura. Aproveite esse período de fartura para que você possa armazenar aquilo que mais tarde vai fazer falta. E ele armazenou daqueles 7 anos. Aí passaram-se os 7 anos, começou então aqueles 7 anos de fome. Passaram-se cerca de 2 anos e a fome chegou também na terra de Canaã, aonde Abraão, Isaque e Jacó, agora Jacó, estava sendo peregrino. Tanto Abraão, Isaque quanto Jacó, mudado o nome para Israel, estavam peregrinando na terra. Não tomaram posse ainda, estavam peregrinando. Os cananeus eram pequenas cidades, pequenas aldeias, que bem diferente de quando Josué teve que guerrear contra aquelas cidades fortes, porque agora os cananeus eram pequenos povoados. Então, tanto Abraão quanto Isaque e Jacó foram peregrinos. E agora José, nos 2 anos de fome, começa e chega a fome lá na terra de Canaã. E Jacó pede para que os seus filhos desçam ao Egito para comprar mantimento. Nós conhecemos muito bem essa linda história. Quando José se depara com os seus irmãos, ele reconhece os seus irmãos. Os seus irmãos não o reconhecem. 13 anos haviam se passado, ele já era um homem feito, trajado nas roupas egípcias, falando o idioma egípcio. Claro que os seus irmãos nem imaginavam ou pensavam até que poderia ser alguém, né, conhecido por eles. E quando o José vê os seus irmãos, é claro que ele se comove, e nós vamos entender bem que ele ainda judia um pouquinho, coloca lá um cálice no meio do trigo, depois faz com que Benjamim, que é o seu irmão mesmo, da mesma mãe, desça também para o Egito, e por fim ele se revela
aos seus irmãos. Mas que coisa interessante quando ele se revela, e você conhece bem essa história. Ele não fica magoado, ele não fica rancoroso, ele não quer dar o troco daquele mal que os seus irmãos haviam feito a ele. Mas pelo contrário, ele vê o plano maior, ele vê o plano de Deus para que a sua casa, né, os 70 almas, seu pai, as suas esposas, seus irmãos com seus filhos, todos desçam ao Egito nesse momento, porque no Egito há mantimento, no Egito há condições de abrigar toda a sua casa. Então, ele declara isso para os seus irmãos: Deus permitiu que eu viesse antes. Que coisa, né? Fui vendido, fui desprezado por vocês. Ele não menciona isso. Deus permitiu que eu viesse antes para que eu pudesse, neste momento de escassez, abrigá-los. E assim acontece. Então ele desce toda a casa de Israel, né? Jacó, nome Israel, mudado para Israel, desce com os seus filhos, 70 almas aproximadamente, e eles vão habitar no Egito, na terra de Gósen, uma melhor terra. Faraó, claro, aprovou que a sua família, a família de José, descesse ao Egito. E José, enquanto foi vivo, claro que ele foi um ícone naquela cidade, porque ele deu a solução. E depois disso, morre José, morre aquele faraó, outros faraós surgem, o povo de Israel, que desceu 70 almas, começa a se procriar rapidamente ali e começa a crescer. Então é uma nação dentro de uma outra nação, e os futuros faraós começam a perceber que nós temos uma nação dentro da nossa nação, que se essa nação se rebelar, e não basta já as guerras externas que nós temos, se essa nação se rebelar, nós vamos ter uma guerra interna e guerras externas que nós travamos. Então vamos oprimir esse povo, vamos escravizar esse povo. E na época do nascimento de Moisés, você sabe que existia uma lei que era para matar todo macho nascido na casa dos hebreus, do povo de Israel, era para ser morto. E Moisés nasce nesse contexto, quando ele é colocado no rio Nilo pela sua irmã, sua mãe coloca, sua irmã vai acompanhando aquele cestinho, até que a filha do faraó pega aquele cestinho e vê que é uma criança, e a sua irmã Miriam se prontifica em preparar alguém para que o amamente, e vai chamar a sua própria mãe, que vai amamentar Moisés, até que ele seja desmamado, e ele é devolvido para a filha do faraó, aonde ele vai ser cuidado, onde ele vai ser preparado para ser um futuro faraó. Então olha como Deus tem os seus planos, como Deus faz as coisas. Muitas vezes nós não entendemos no momento, mas Deus já tem todo o plano. E com isso nós vamos ver ele sendo preparado na arte da guerra, na arte da escrita, na arte de administrar, porque ele precisaria saber disso, porque mais tarde, 80 anos depois desse tempo, né, onde ele começa a estar sendo preparado, Deus vai usá-lo para uma grande missão, que é tirar o povo do Egito para levar rumo a Canaã. Lembra-se Canaã, onde Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos? Agora, depois da saída do povo de Israel do Egito com Moisés, é que eles vão para a terra prometida, tomar posse. A quarta geração de Abraão é que vai tomar, conforme a promessa que Deus havia dado a Moisés. Confirmado a Isaque, confirmado a Jacó, a Israel, e agora vai confirmar esta promessa a Moisés. Moisés, então, está sendo preparado para ser o futuro faraó. Ele acaba querendo fazer uma justiça contra o seu povo, e ele acaba matando um egípcio que estava maltratando um hebreu. E com isso foi descoberto, ele teve que se ausentar, sair, e ele ficou 40 anos fora do Egito, lá no deserto, onde Deus o chama, na sarça ardente, lá no Monte Horebe, e lá Deus então faz com que ele retorne, porque é o tempo certo, o tempo maduro para tirar o povo do Egito. E com isso já se passou desde a descida, né, lá com José, trazendo seu pai e as 70 almas, 430 anos já se haviam passado. Aquelas pequenas cidades, aqueles vilarejos de Canaã, agora são cidades fortes, agora sim é uma terra produtiva, porque foi cultivada, foi plantada, cidades foram construídas, agora sim é aquela terra que Deus havia prometido a Abraão, uma terra que emana leite e mel, agora sim é uma terra que é de herança do povo de Israel, porque alguém trabalhou, alguém produziu.
Enquanto o povo hebreu, né, dentro do Egito, foram escravos trabalhando para alguém, alguém estava trabalhando na terra da sua herança. E agora Deus vai usar Moisés para tirar esse povo. Nós conhecemos muito bem essa história e Moisés volta e ele vai falar que o eu sou, né, o meu Deus, pediu Faraó para você liberar o meu povo para cultuá-lo lá no deserto. E Faraó, nós vamos ver a resistência de Faraó, as 10 pragas, o intervalo de uma para outra, Faraó é quebrantado o seu coração, daqui a pouco Deus permite que ele endureça o seu coração, principalmente para preparar aquele povo. Uma geração, outra geração que nasceu escravo, e agora sim, eles tinham que saber que este homem, Moisés, é o enviado de Deus, é o nosso libertador, e que aqueles sinais que estão acontecendo lá no Egito, todas as pragas que estão no Egito, mas não estão acontecendo aqui na terra de Gósen, Deus é Deus poderoso, está com ele. Então o próprio povo ficou fortalecido em ver que poder Deus estava demonstrando através da ação de Moisés ali, o seu líder libertador. Então, com isso, depois das 10 pragas, a última praga, a morte dos primogênitos, o povo de Israel é liberado. E a Bíblia fala que para que eles pedissem, né? No dia que eles fossem sair, pedissem lá prata, ouro, gado, tecido, e eles saíram com riqueza, como se fosse um pagamento de todo aquele tempo que eles ficaram escravos. Agora, depois da morte dos primogênitos, depois das 9 pragas, e agora a última praga, a morte dos primogênitos, eu posso entender que os egípcios não podiam mais ver a cara de um hebreu, porque esse povo está nos trazendo desgraça, e agora nós perdemos os nossos primogênitos. Então eles deram, e o povo de Israel sai então sob a liderança de Moisés. Não demora muito, você vai ver, eles vão ficar encurralados ali no mar, um braço do mar vermelho, onde o povo egípcio vem atrás com o faraó, com seus cavaleiros, seus exércitos, para trazer novamente o povo para ser escravo. Quando Deus então dá uma ordem para Moisés. Por que o povo está murmurando? Diga ao povo que marche. Então ele estendeu o cajado e deu aquela ordem, o mar se abriu, né, aquele braço do mar se abriu, e o povo de Israel atravessou a seco, não foi na lama ou com um pouco de água, na canela, foi a seco. E eles atravessaram, levou uma noite toda para que eles atravessassem. E quando então os egípcios entraram naquele caminho aberto no mar, no final do tempo, a hora que termina todo o povo de Israel passando, atravessando, Deus fecha aquele mar, matando todo aquele exército. Como se fosse assim, fechei a porta, não tem mais retorno, não volta mais, o Egito já passou, as velhas coisas já passaram, vamos olhar para frente, as promessas, aquilo que eu prometi para você, povo de Israel. Isto é para nós também um bom exemplo de quando Deus nos tirou do pecado lá no mundo tão pecaminoso e fechou as portas. Não é para a gente olhar mais, não é para a gente pensar mais, não é para a gente desejar mais as coisas passadas, mas é para a gente olhar para aquilo que o Senhor prometeu para nós, que é novos céus e a nova terra, como nós já aprendemos e vamos recapitular. Então, temos que entender, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E o povo de Israel agora tem que caminhar, tem que tomar posse, tem que ir lá tomar posse daquela herança que havia sido prometido a Abraão, Isaque e Jacó, e agora estava sendo reiterada com Moisés. Engraçado, eles poderiam ter uma caminhada do Egito até Cades Barneia, que seria uma cidade já dentro de Canaã, seria uma caminhada rápida de 11 dias apenas. 11 dias apenas. Mas Deus sabia que aquele povo ainda não estava preparado para enfrentar guerras, lutas. E o que Deus faz, então? Faz com que eles desçam até as cadeias do Sinai, o Monte Sinai, onde Deus lá vai tratar com esse povo, vai dar as tábuas da lei, vai dar as instruções para ser construído um tabernáculo, onde a presença do Senhor seria visível. E Deus então vai fazer com que o povo fique ali mais de um ano, naquele lugar onde ele vai tratar com aquele povo. Depois que eles receberam as tábuas da lei, os mandamentos, as leis civis, as leis cerimoniais, os estatutos, um povão
torna-se uma nação que tem a sua carta magna, que é os 10 mandamentos, e também as instruções do tabernáculo, quem vai construir, capacitando as pessoas, e Deus iria habitar no meio do seu povo, através então da sua presença, do Shekinah, da presença de Deus. E aí nós vamos ver, saindo do Sinai, eles vão então a Cádiz Barneia. 2 anos já se passaram, poderia ter sido em 11 dias. O povo não estava preparado, desceu para o Sinai. Agora já estão para tomar posse da terra de Canaã através de Cádiz Barneia. O que acontece? Moisés manda lá 12 espias, e nós sabemos muito bem da história. Os 12 espias vão espiar a terra por 40 dias, vão fazer um relato de tudo aquilo que está acontecendo lá na terra, quem habita naquela terra, como são as construções, as cidades, os muros, as fortificações, que terra é esta que produz, que fruto é esse que ela dá. Eles trouxeram a amostra dos frutos e a terra de fato era boa e de fato era uma terra que manava leite e mel, uma terra produtiva. Mas dos 12, 10 amedrontaram o povo porque existiam gigantes. Se a terra é boa, se a terra mana leite e mel, se a terra é produtiva, pessoas fortes, gigantes habitavam nessas fortificações. E o povo amedrontou, os 10 espias amedrontaram o povo de Israel, porque diziam eles, nós não temos condições de tomar posse dessas fortificações, somos pequenos como gafanhotos aos seus olhos, então nós não temos condições. E o povo então ficou amedrontado e ainda quiseram apedrejar Josué e Calebe, que arrancaram as suas roupas, rasgaram as suas roupas, melhor dizendo, e falando, incentivando o povo, não, nós vamos tomar posse, porque Deus nos trouxe aqui e esta terra é nossa, é a herança que o Senhor nos prometeu. E eles, por causa disso, ainda queriam apedrejar Josué e Calebe. Quando Deus, então, deixa claro que eles deveriam peregrinar mais 38 anos, somando 40 anos no deserto, para que se cumprisse 40 anos, um dia de cada 40 dias espiando a terra, para cada dia espiando a terra, um ano, para que eles pudessem realmente pagar o preço pela desobediência. Até que toda aquela geração fosse trocada de 20 anos para cima, que eram os guerreiros preparados para a guerra, de 20 anos para cima, pereceram nesses 40 anos. Mas mesmo assim, Deus conservou os seus sapatos, deu lá água, deu carne, deu pão, maná todos os dias. A presença do Senhor estava entre o povo, através da coluna de nuvem e a coluna de fogo à noite. E isto conduzia, era o GPS para eles no deserto, eles somente tinham que olhar para a presença do Senhor através da coluna quando caminhava, através da coluna de fogo, e muitas vezes eles caminhavam dia e noite, e quando a coluna de nuvem ou a coluna de fogo abaixava, então eles tinham que levantar o acampamento. Então, tudo ordenado, Deus conduzia aquele povo, eles não tinham que se preocupar, tinham que olhar para o Senhor, confiar que realmente ele estava sendo dirigido pelo Senhor. Sabemos que o povo murmurou muito no deserto, murmuraram contra Moisés, contra Deus, contra Arão, e Deus mandou, em um determinado momento, as serpentes. E toda vez que o povo murmurava, as serpentes vinham e picavam aquele povo, e o povo então começou a verificar que, olha, quando a gente murmura, a gente acaba morrendo. E eles vão buscar Moisés, e Moisés ora ao Senhor, e o Senhor então manda levantar uma serpente de metal numa haste, e todo aquele que fosse picado olhasse para a serpente para ser sarado. Isso é uma tipologia daquilo que Jesus faria na cruz, seria levantado no Calvário, ele levou sobre si as nossas pisaduras, as nossas enfermidades, e ali ele se fez maldição por nós, para que uma nova aliança fosse determinada para nós hoje, que temos essa oportunidade que de Jesus para cá, pela graça, nós sermos salvos. Então, tudo isso aconteceu no deserto, até que os 40 anos se passassem, e aí Moisés também repete, isso é um livro de Números que vai estar relatando essa caminhada, e aí o livro de Deuteronômio vai repetir a lei que estava em Levítico. O livro de Levítico é a lei, Números é a caminhada e Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés, antes de morrer, porque Deus vai recolher Moisés lá no Monte Nebo e vai levantar Josué, ele repete a lei, ou seja, enfatizando esta nova geração, porque todos aqueles de 20 anos para cima já morreram, desde Cádiz Barneia agora que vão entrar em Jericó com Josué, todos aqueles já morreram,
e a nova geração que nasceu, e aqueles de 20 anos para baixo, que agora já são guerreiros também, eles vão entrar de possessão da terra prometida desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e agora José, que vai ser o sucessor de Moisés. Então tudo isso aconteceu e agora Moisés morre, ele é sepultado pelo Senhor, o seu corpo não é encontrado, muitos acham até porque seria um motivo de idolatria, e Deus o sepultou, como a palavra fala, e depois então do luto de Moisés, Josué, ele assume esta liderança. Quem coloca Josué é o próprio Senhor Deus, né? E ele, não há conflito, próprio Caleb que esteve com ele todo esse tempo, né? Os dois únicos de 20 anos para cima que sobreviveram nesses 40 anos, não há conflito, há um acordo, eles aceitam porque Deus está determinando quem vai ser o sucessor de Moisés. E aí Deus vai fazer uma aliança com Josué, mostrando que aonde ele pisar a planta do seu pé, né? Deus iria dar aquela terra por herança, aquela terra prometida. E nós vamos ver então, a mesma forma que Deus abriu o braço do Mar Vermelho, Deus vai interromper as águas do Jordão, fazendo com que eles atravessem o Jordão rumo a Jericó, uma cidade imponente, que nós já estudamos isso. E após atravessarem, nós sabemos que eles vão colocar, né, também, Deus vai determinar que seja tirado do meio do Jordão 12 pedras e seja levado do lado de lá da margem aonde eles tinham acabado de atravessar. E que essas 12 pedras, com estas 12 pedras, seria construído um memorial, para que as futuras gerações lá na frente, quando perguntassem, o que significa isso? Isso significa que há tanto tempo atrás, o Senhor Deus interrompeu as águas do Jordão e nós, o povo de Israel, atravessamos a seco, como há 40 anos havia acontecido lá no Mar Vermelho. Então tudo isso Deus permitiu que acontecesse para que o próprio povo de Israel, agora a nova geração, visse que ele estava com Josué, que ele estaria à frente de Josué, conduzindo todo aquele povo, usando o seu servo Josué. E nós vamos ver, depois deles terem atravessado, eles vão circuncidar toda aquela geração, porque os que haviam nascido no deserto não havia sido circuncidado ainda. E eles se circuncidaram, e eles ficaram ali até que sarasse. Claro que os habitantes, como nós temos lá em Josué, capítulo 6, se eu não me engano, os habitantes de Jericó estavam cerrados, amedrontados, porque sabiam daquilo que o Deus de Israel havia feito há 40 anos atrás, quando abriu as águas do Jordão. Quando abriu as águas do Mar Vermelho, e agora como abriu as águas do Jordão. E então eles tinham espias também, e Josué obedece piamente. Eles poderiam ter se circuncidados antes de atravessarem o Jordão, porque seria uma forma de proteção, mas primeiro eles atravessaram, depois se circuncidaram, estavam indefesos, estavam se convalescendo de uma cirurgia, né, que é a circuncisão, mas em obediência eles tinham que obedecer àquele Deus Todo-Poderoso que havia mandado que fizesse isso. E eles fizeram, e nada lhes aconteceu. E aí mandaram lá 2 espias dentro de Jericó. Jericó estava cerrada, amedrontada, com o medo daquele Deus de Israel. E nós sabemos que os 2 espias voltam, Raabe, né, aquela prostituta que tinha uma casa em cima do muro, que vai proteger esses 2 espias, e eles retornam em segurança, e depois Deus dá uma ordem para Josué, dar a volta, né, uma volta, segunda, terceira, até 6 voltas, e na 7ª volta, mais 7 voltas, toca as trombetas, e aquelas muralhas tremendamente fortes, resistentes, 2 muros, o muro interno, mais um intervalo de 4 a 5 metros entre um e o outro muro externo, isso tudo vem abaixo, porque o povo estava em obediência. O que Deus fez, nós não sabemos, não foi exatamente aquele momento. Acaba de dar a volta para cada um no lugar onde está, sopram lá as cornetas, grita o povo e aquelas muralhas vêm ao chão. E eles adentram naquela cidade aonde cada um se encontrava, como a Bíblia fala, cada qual à frente de si, ou seja, invadiram por todos os lados Jericó, queimaram a fogo,
e somente Raabe e todos os que estavam na sua casa que foram preservados. Deus estava dando já vitórias com Josué. Depois de Josué, Jericó conquistada, nós sabemos que a ordem era destruir tudo, as primícias seriam entregues a Deus, não era para pegar nada. E Acã pegou lá uma capa babilônia, uma cunha de ouro, escondeu na sua bagagem, embaixo da sua tenda, e eles foram guerrear contra uma pequena cidade muito insignificante perto de Jericó, que era Ai. E Deus fez com que eles fossem derrotados. Josué não entende, mas o que é que os cananeus vão pensar de nós? O Senhor permitiu que a gente fosse derrotado, envergonhado, humilhado perante uma cidade tão ínfima, tão pequena, perto do que aquela grande vitória que foi Jericó. E aí Deus fala, tem pecado no meio do povo. E aí o povo, então, teria que ter como exemplo, onde tem pecado, tem que ser extirpado. E Deus revela qual é a tribo, da tribo a família, da família qual é a pessoa. Chegaram até Acã, e ele confessou, e toda a sua família foi apedrejada, e foi extirpada todo aquele pecado que Acã havia cometido, como um exemplo para o povo de Israel, porque a vitória depende da obediência, eles tinham que continuar obedecendo. E dali, então, eles começam a conquistar, e nós vamos ver naquele momento que também os gibeonitas, que era a próxima cidade, depois de Ai a ser conquistada, também usaram de astúcia contra o povo de Israel. E o povo de Israel deixou de consultar a Deus e ouviram aquela história que eles contaram, que era um povo de uma cidade, de uma terra muito distante, e trouxeram pães bolorentos, roupas rasgadas, né, para que mostrasse que eles tinham viajado muito tempo, de muito longe, para servir o Deus de Israel. E Josué faz aliança com eles. E quando, não muito tempo depois, eles descobrem que seriam os gibeonitas, a cidade próxima a ser conquistadas. E aí, o que acontece? Josué coloca eles como rachadores de lenha, porque eles tapearam Josué. E Josué também deveria ter consultado ao Senhor antes de fechar um acordo, uma aliança com este povo, pensando que fosse um povo estranho e era o povo cananeu, onde eles estariam conquistando a sua cidade. E por causa disso, os outros cananeus, 5 povos, se reúnem para exterminar os gibeonitas. Como? O cananeu, como a gente, vai fazer aliança com o povo de Israel? E aí Deus permitiu isso porque Deus dá aquela grande vitória para Josué, ele ora, Deus dá estratégias, dá orientação, e onde aquela batalha se estende por mais de um dia, onde ele ora e o sol parou, né? Onde aquela batalha de grande conquista, naquela grande batalha onde Deus até manda pedras do céu, e mais morreram os que foram pelas pedras do que pelo próprio confrontamento. Mas tudo isso era planos de Deus, para que Israel fosse adentrando, fosse conquistando, fosse invadindo, fosse tomando posse da terra prometida. E o livro de Josué fala das conquistas. Até a metade do livro você vai ver as conquistas, e depois da metade para frente, você leu, a distribuição destas terras conquistadas para as tribos que já estavam ali. E nós vamos ver que esse tempo todo, Josué estava na liderança, em obediência, buscando a Deus, servindo ao Senhor, e o povo foi vitorioso. Com a morte de Josué ainda fala, né, nos seus últimos momentos, para o povo de Israel, olha, vocês vejam bem a quem vocês querem servir, os deuses dos cananeus, né, em cuja terra habitais, ou ao nosso Deus? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo todo, não, nós vamos servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, como estávamos servindo até aqui. Morre Josué, morrem aqueles anciões da época de Josué, e o povo, ao invés de continuar conquistando, porque tinha muita terra a ser conquistada ainda, não estava toda conquistada na época de Josué, uma boa parte sim, mas ainda tinha muito a ser conquistado, eles começaram a se acomodar. E é bem isso, né? Começaram a se acomodar e, ao invés de expulsar os cananeus, fizeram o quê? Alianças com os cananeus, pactos, amizades, porque é mais fácil ficar amiguinho do que guerrear. E não demorava muito, estas tribos que já tinham as suas terras garantidas, ao invés de se unir com outras tribos que já tinham as suas terras para expulsar uma cidade cananeia que estava ali perto deles, faziam um pacto de aliança, e Deus então permitia que esses cananeus, pelo qual estas tribos faziam alianças,
acabassem dominando aquela tribo. Então, foi um período de cerca de 350 anos, onde Deus precisou permitir que eles fossem levados cativos para reconhecerem que eles estavam desobedecendo uma ordem que eles haviam prometido a Josué, que estariam servindo o Deus verdadeiro. E com esses pactos, com essas alianças, eram introduzidos a idolatria dentro daquela tribo de Israel. E Deus então levantava, quando o povo via, reconhecia que havia um pecado, levantava um juiz. E aí nós vamos ter 15 juízes sendo levantados nesse período. E às vezes o juiz levantado numa tribo era também levantado um outro juiz na outra tribo. Eles poderiam agir simultaneamente, não na mesma tribo, mas um juiz aqui, outro juiz ali, porque as tribos faziam pactos com as cidades próximas à sua tribo, que eram dos cananeus. E com isso Deus levantou 15 juízes. A maior parte era guerreiro. Teve juiz sacerdote e teve juiz profeta. Sacerdote como Eli e juiz profeta como Samuel. E Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Conhecemos muito bem a história de Samuel. E aí quando Deus também vê a desobediência de Eli, os seus filhos também desobedientes, e levanta um jovem, né? Samuel, que nós conhecemos a história, não vou entrar aqui, você leu lá o livro de Samuel, vai lembrar bem disso, e Samuel vai ser o futuro juiz e profeta, o último juiz e profeta. E quando o povo, que até então tinha o Senhor Deus como o seu rei, eles vão pedir um rei como as demais nações. Quem são as demais nações? Os cananeus. As demais nações ainda que tinham lá, que tinha reis, e o povo de Israel tinha o rei dos reis e não estavam contentes com o rei dos reis. Eles vão pedir um rei. E isto dói o coração de Samuel. Mas Samuel ora ao Senhor e o Senhor fala para Samuel: Samuel, eles não têm rejeitado você como meu profeta, mas têm rejeitado a mim como seu Deus. Mostra para esse povo o que é ter um rei. Mostra para esse povo que não é só esta beleza, né? O rei vai exigir que as suas filhas sejam entregues no harém, que os seus filhos pertençam ao exército, as suas plantações sejam confiscadas para bancar todo o exército, toda a mordomia, haverá impostos serem implementados. Alerta esse povo que é ter um rei. Samuel com certeza alertou, mas o povo não, queremos o rei. E Deus permitiu que eles tivessem um rei. O primeiro rei, Saul, né? Um homem alto, bonito, que começou muito bem, humilde, mas logo a soberba, o orgulho, principalmente quando Davi, nesse momento, mata aquele gigante Golias, e ele começa a ter inveja de Davi, porque as mulheres, né? Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares, então aquilo provocou um ciúmes, um medo que ele perdesse o reino. Meu irmão, quando Deus te coloca no lugar, você não tem que ter medo, Deus te vai... Se é plano de Deus que você esteja ali, você vai ficar até o tempo determinado que o Senhor tiver para a sua vida. Mas Saul teve medo e por causa disso perseguiu Davi por várias vezes. E Davi teve por duas situações a vida de Saul em suas mãos e não tocou no ungido do Senhor. Porque ele dizia: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E Saul começou bem e depois foi um governo catastrófico. Reinou 40 anos, depois teve a sucessão por Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele guerreou muitas guerras que Saul não havia feito, conquistou muitas coisas que havia sido deixada de lado, e agora ele teve um governo sangrento. Mas ele também queria construir o templo do Senhor, mas porque ele foi um homem que derramou muito sangue, o próprio Deus falou que ele não construiria, mas o seu filho, Salomão, iria construir o templo. E na época que Salomão, com a morte de Davi, sabemos do pecado de Davi, que também está escrito, está registrado, é para advertência nossa, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E Davi se arrependeu, e mesmo assim, Deus teve ele como um homem segundo o coração de Deus, porque houve um arrependimento sincero. Com a morte de Davi, Salomão começou muito bem, mas não demorou muito. Ele começou a fazer pactos com outras nações, trazendo para dentro de Israel, né, casamentos, firmando casamentos, trazendo para dentro de Israel a idolatria.
E por causa disso, Deus prometeu ainda para ele em vida que iria rasgar dele o reino. Ou seja, das 12 tribos, somente 2 tribos, a sua dinastia, a sua descendência iria herdar. E aconteceu exatamente isso com a morte de Salomão. Roboão, que era o filho de Salomão, só reinou sobre Judá e Benjamim. E Jeroboão, que era um serviçal de Salomão, né? Ele ficou com as 10 tribos, tribo do norte, capital Samaria, as 2 tribos do sul, capital Jerusalém. É o que nós vamos falar na próxima aula. Eu corri bastante hoje, mas isso tudo é recapitulação. Nós temos já aulas gravadas, mas eu quero que você acompanhe mais umas 2 aulas. Eu creio que a gente termina a nossa recapitulação bem corrida, mas continue lá no gráfico e também a leitura dos livros, que você vai ter facilidade de poder guardar a sequência do panorama bíblico. Que Deus te abençoe, viu? Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, obrigado por esse tempo, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, guardando, renovando as forças de cada um desses queridos alunos. Senhor, dá entendimento e que eles também possam colocar em prática nas suas vidas, nos seus ministérios, e que o teu nome seja glorificado através da vida deles, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.